A Alma Indomável, Michael Singer. Capítulo 14. Abra mão da falsa solidez. O interior da psique é um lugar muito complexo e sofisticado. É cheio de forças conflitantes em constante mudança, devido a estímulos internos e externos. Isso resulta numa ampla variedade de necessidades, medos e desejos em períodos relativamente curtos de tempo. Por isso, pouquíssimas pessoas têm clareza suficiente para entender o que está acontecendo dentro de si. Há uma coisa ao mesmo tempo e não dá para acompanhar as relações de causa e efeito entre todos os diversos pensamentos, emoções e níveis de energia. Então parece que estamos lutando apenas para manter a cabeça no lugar. Porém, tudo continua mudando. Estados de espírito, desejos, gostos, aversões, o que causa entusiasmo ou letargia. É uma tarefa de tempo integral manter a disciplina necessária para criar ao menos uma aparência de ordem e controle aí dentro. Perdido e lutando com todas essas mudanças psicológicas e energéticas, você sofre, embora talvez não pareça, em comparação com outras situações de grande sofrimento. Você sofre. Na verdade, a simples responsabilidade de ter que manter a cabeça no lugar é em si uma forma de sofrimento. Isso significa, claro, quando as circunstâncias parecem desmoronar no lado de fora. A psique entra em torvelinho e você tem que lutar para manter o seu mundo interior de pé. Mas a que exatamente você está tentando se agarrar? As únicas coisas que há aí dentro são pensamentos, emoções e movimentos de energia. E nada disso é sólido. Eles são como nuvens, simplesmente vêm e vão pelo vasto espaço interior. Mas você continua se agarrando a eles, como se a constância pudesse substituir a estabilidade. Os budistas têm um nome para isso: apego. No final, o apego é a razão de ser da psique. Para entender o apego, primeiro precisamos compreender quem se apega. À medida que for se aprofundando para dentro, você vai naturalmente perceber que há um espaço de seu ser que está sempre lá e nunca muda. Essa é sua noção de percepção, sua consciência. É essa consciência que percebe seus pensamentos, experimenta o vai e vem das emoções e recebe os dados de seus sentidos físicos. Essa é a raiz do eu. Você não é seus pensamentos. Você tem consciência deles. Você não é suas emoções. Você as sente. Você não é seu corpo. Você o vê no espelho e experimenta o mundo através de seus olhos e ouvidos. Você é o ser consciente que tem consciência de que percebe todas essas coisas internas e externas. Se examinar a consciência da sua noção pura de percepção, você vai ver que, na verdade, ela não existe em nenhum ponto específico do espaço. Ela é um campo de percepção que foca um único ponto quando se concentra num conjunto específico de objetos. Você pode ter consciência de que sente apenas um dedo ou de que sente seu corpo inteiro de uma vez só. Pode se perder totalmente num único pensamento ou pode perceber ao mesmo tempo seus pensamentos, emoções, seu corpo e o ambiente. A consciência é um campo dinâmico de percepção que tem a capacidade de se concentrar intensamente ou de se expandir. Quando se concentra intensamente, a percepção perde noção mais ampla de si. Ela não se experimenta mais como um campo de pura consciência e começa a se identificar com o objeto em que está concentrada. Como vimos, é o que acontece quando estamos tão absortos num filme que perdemos completamente a percepção mais ampla de estar num cinema frio e escuro. Nesse caso,
deixamos de nos concentrar no corpo e no ambiente para nos concentrar no mundo do filme. Literalmente, nos perdemos na experiência e isso pode se estender para toda a sua experiência de vida. Sua noção de si é determinada pelo local onde você concentra a sua consciência. Mas o que determina onde você concentra a sua consciência? No nível mais básico, qualquer coisa que atrai a sua percepção ao se destacar do resto. Para entender essa questão, imagine que sua consciência esteja simplesmente observando o vasto espaço vazio interior. Agora imagine que por esse espaço esteja passando o fluxo suave de objetos aleatórios de pensamento. Um gato, um cavalo, uma palavra, uma cor, um pensamento abstrato. Eles flutuam por um tempo em sua percepção. Agora permita que um desses objetos se destaque mais do que os outros. Ele chama sua atenção e atrai o foco da sua consciência. Você percebe imediatamente que quanto mais se concentra nele, mais devagar ele se move. Até que, afinal, caso se concentre bastante, ele para. A força da consciência acaba por manter o objeto estável apenas por haver se concentrado nele. Assim como o peixe consegue passar pela água, mas não pelo gelo, que é simplesmente água concentrada, os padrões energéticos mentais e emocionais se tornam fixos quando encontram a consciência concentrada. O próprio ato de diferenciar a intensidade da percepção concentrada num objeto específico em comparação ao outro cria apego. E o resultado do apego é que pensamentos e emoções seletivos ficam no mesmo lugar por tempo suficiente para se tornarem as partes constitutivas da psique. Apegar-se é um dos atos mais primordiais, como alguns objetos permanecem na consciência enquanto outros apenas passam. Sua noção de percepção se identifica mais com eles. Você os utiliza como pontos fixos para criar uma sensação de orientação, relacionamento e segurança em meio a constantes mudanças interiores. E essa necessidade de orientação se estende ao mundo exterior. Embora esteja pegado a objetos interiores, você os usa para se orientar e se relacionar com a miríade de objetos físicos que entram pelos seus sentidos, e em seguida cria pensamentos para unir todos esses objetos e se apega a toda a estrutura. Na verdade, você acaba se identificando tão intensamente com essa estrutura interior que constrói toda a sua noção de eu em torno dela. E assim, fica apegado a ela, e ela permanece fixa. E como permanece fixa, você se identifica com ela acima de tudo. Esse é o nascimento da psique. Em meio à expansão da mente vazia, ao se apegar aos objetos de pensamento que passam, você cria uma ilha de aparente solidez. E depois que esse pensamento se estabelece, você pode descansar a cabeça nele. Então, à medida que se apega a cada vez mais pensamentos, vai se construindo uma estrutura interna em que a consciência pode se concentrar. Quanto mais estreito é o foco nessa estrutura mental, maior a tendência a utilizá-la para definir o conceito de eu. Apegar-se cria os tijolos e a argamassa com que construímos uma imagem conceitual de nós mesmos. Em meio ao vasto espaço interior, usando apenas o vapor dos pensamentos, você cria uma estrutura de aparente solidez, em que se apoiar. Quem é esse que está perdido, tentando construir um conceito de si para se encontrar? Essa pergunta representa a essência da espiritualidade. Você nunca vai se encontrar no que construiu para se definir, pois é aquele que está fazendo essa construção. Você pode montar a coleção mais extraordinária de pensamentos e emoções, pode construir uma estrutura verdadeiramente bela, inacreditável, interessante e dinâmica, mas, obviamente, ela não é você, pois você é o construtor. Você é aquele que estava perdido, assustado e confuso,
por não ter concentrado sua consciência na percepção do eu, e em meio ao pânico perdido, aprendeu a se apegar e a se agarrar aos pensamentos e emoções que passavam diante de você. Assim, os usou para construir uma personalidade, uma persona, um conceito de si que lhe permitisse definir quem você é. A consciência repousou sobre os objetos que estava percebendo e os chamou de lar. Com um modelo de quem você é, fica mais fácil saber como agir, como tomar decisões e como se relacionar com o mundo externo. Se ousar examinar essa questão, vai ver que está passando a vida inteira com base no modelo que construiu em torno de si. Sejamos mais específicos. Você tenta manter uma mente um conjunto coerente de pensamentos e conceitos como sou uma mulher. Sim, até isso é um pensamento ou um conceito mental. Você que se agarra a isso não é homem nem mulher. Você é a consciência que ouve o pensamento e vê um corpo de mulher no espelho, mas se apega muito a esses conceitos e pensa: sou uma mulher, tenho tal idade e acredito numa filosofia e não em outra. Você literalmente se define com base no que acredita. Acredito em Deus ou não acredito em Deus, acredito na paz e não na violência, ou acredito na sobrevivência do mais apto, acredito no capitalismo ou acredito no neossocialismo. Você se apega um conjunto de pensamentos e se agarra a eles, criando com eles uma estrutura relacional extremamente complexa. Depois apresenta esse pacote como quem você é, mas você não é isso. Esses são apenas os pensamentos que você reuniu à sua volta na tentativa de se definir, e fez isso porque está perdido dentro de si. Basicamente, essa é uma tentativa de criar uma sensação de estabilidade e firmeza interior. Isso gera uma falsa, mas bem-vinda sensação de segurança. Você quer que as pessoas à sua volta façam a mesma coisa. Quer que todos sejam estáveis de forma que você possa prever o seu comportamento. Se não forem isso, o inquieta, porque suas previsões sobre o comportamento das outras pessoas fazem parte do seu modelo interior. Esse escudo protetor de crenças e conceitos relativos ao mundo exterior serve de isolamento entre você e as pessoas com quem interage. Como tem noções preconcebidas do comportamento dos demais, você se sente mais seguro e com um controle maior. Imagine o medo de que sentiria se derrubasse esse muro. Quem você já permitiu que tivesse acesso direto ao seu verdadeiro eu interior sem a proteção desse filtro mental? Ninguém, nem mesmo você. As pessoas simplesmente apresentam uma série de fachadas e chegam a admitir que uma é um pouco mais real do que a outra. Você vai trabalhar e se perde em sua fachada profissional, mas então diz: vou para casa ficar com a minha família e meus amigos, onde posso ser eu mesmo. Dessa forma, sua fachada profissional fica relegada ao fundo e a sua fachada social e relaxada vem à tona. E você, que é quem sustenta a fachada? Desse ninguém chega perto. É assustador demais. Esse está muito lá no fundo e ninguém tem acesso a ele. Portanto, todos nos apegamos e depois construímos uma imagem. Alguns são melhores nisso do que outros. Na maioria das sociedades, somos bem recompensados por sermos bons nisso. Ao construir esse modelo de forma absolutamente correta e se comportar com coerência todas as vezes, você realmente conseguiu criar alguém. E se esse alguém for o que os outros querem e esperam, você pode ser muito popular e bem-sucedido. Você é aquela pessoa. Ela está arraigada em você desde muito cedo na vida e nunca se desviar dela. Você pode se tornar muito bom nesse jogo de criar alguém. E se a pessoa que criou não conquistar a popularidade e o sucesso que você esperava, é possível ajustar seus pensamentos de acordo. Não que isso seja algo errado. Todos fazem isso. Mas quem é você que faz isso? E por quê? É importante
Notar que não cabe apenas a você decidir a que pensamento se apegar e que tipo de pessoa criar. A sociedade tem um grande papel nisso. Em quase todos os aspectos da vida, há comportamentos socialmente aceitáveis ou não, como se sentar, como andar, como falar, como se vestir e como se sentir a respeito das coisas. Como nossa sociedade introduz em nós essas estruturas mentais e emocionais, quando se sai bem, você é recompensado com abraços e louvores. Quando não se sai bem, você é punido física, mental e emocionalmente. Basta pensar em como você é gentil com os outros quando eles se comportam de acordo com suas expectativas. Agora pense em como você se fecha e se afasta deles quando não o fazem. Isso sem mencionar as circunstâncias em que fica zangado e chega a ser violento. O que você está fazendo? Está tentando mudar o comportamento do outro ao lhe deixar impressões na mente? Está tentando alterar a coleção de crenças, pensamentos e emoções do outro para que na próxima vez que ele agir, seja da maneira que você espera? Na verdade, todos fazemos isso uns com os outros todos os dias. Porque deixamos que isso aconteça com a gente? Porque é tão importante que os outros aceitem a fachada que construímos. Tudo se resume a compreender porque nos apegamos à nossa autoimagem. Se parar de se apegar a ela, você vai entender por que a tendência ao apego estava lá. Se abandonar sua fachada e não tentar trocá-la por outra, seus pensamentos e emoções vão perder a base e começar a passar através de você. Será uma experiência muito assustadora. Lá no fundo você vai sentir certo pânico e será incapaz de se encontrar. É o que as pessoas sentem quando algo muito importante no lado de fora não se encaixa em seu modelo interior. A fachada deixa de funcionar e começa a desmoronar. E quando ela já não pode mais proteger você, surgem o medo e o pânico. No entanto, você vai descobrir que caso esteja disposto a encarar essa sensação de pânico, há um jeito de passar por ela. É possível recuar e se assentar na consciência que a está experimentando. Assim, o pânico passa e uma grande paz como você nunca sentiu vem à tona. Esta é a parte que pouca gente chega a conhecer. Tudo isso pode parar. O ruído, o medo, a confusão, a mudança constante das energias interiores, tudo pode parar. Você pensava que tinha que se proteger e se agarrou às coisas que chegavam até você, usando-as para se esconder. Pegou tudo em que podia pôr as mãos e começou a se apegar para construir alguma solidez. Mas você pode se livrar disso tudo e não entrar nesse jogo. Basta correr o risco de desapegar e ousar encarar o medo que o levava a agir assim. Então, você poderá atravessar essa parte de si e tudo estará acabado. Nada de luta, apenas paz. Essa é a jornada de seguir exatamente o caminho que você se esforçava para evitar. Quando tudo parece um turbilhão de pensamentos e consciência, é seu único repouso. Então, você apenas terá consciência de que mudanças enormes estão ocorrendo. Terá consciência de que não há solidez alguma e estará confortável com isso. Perceberá que cada momento de cada dia se desenrola e que você não tem controle nem qualquer ansiedade em relação a isso. Não terá conceitos, esperanças, sonhos, crenças nem segurança. Não estará mais construindo modelos mentais do que está acontecendo, mas a vida vai continuar mesmo assim. Você estará perfeitamente confortável na pura consciência disso. Este momento vem depois do próximo. Então, o seguinte. Porém, isso é realmente o que sempre aconteceu. Momento após momento, sempre passa diante da sua consciência. A diferença é que agora você vê enquanto isso tudo acontece. Vê que suas emoções e sua mente reagem a esses momentos que passam e não faz nada para impedir. Não faz nada para controlar. Só deixa a vida se desenrolar dentro e fora de você. Ao embarcar nessa jornada, você vai chegar ao estado em que verá exatamente
como os momentos que estão se desenrolando trazem a sensação do medo. Desse lugar de clareza, você será capaz de experimentar a forte tendência a se proteger, que existe porque, na verdade, você não tem nenhum controle sobre as coisas, e isso não é confortável. Mas, se realmente quiser superar o medo, terá que se dispor a apenas observá-lo, sem se proteger dele. Terá que se dispor a ver que é dessa necessidade de se proteger que vem toda a sua personalidade. Ela foi criada a partir da estrutura mental e emocional, construída para afastar essa sensação de medo. Agora você está frente a frente com a raiz da psique. Se for fundo o bastante, poderá observar a psique sendo construída. Verá que você está no meio do nada, no espaço vazio, infinito, e todos esses objetos internos fluem na sua direção. Pensamentos, sentimentos e impressões das experiências mundanas. Tudo isso se derrama em sua consciência. Você vai ver claramente que a tendência é se proteger desse fluxo, colocando-o sob controle. Há uma tendência forte e esmagadora a se inclinar à frente e agarrar impressões seletivas de pessoas, lugares e coisas à medida que passam. Verá que, caso se concentre nessas imagens mentais, elas se tornam parte de uma estrutura complexa onde antes nada havia. Vai ver fatos que aconteceram quando você tinha 10 anos aos quais ainda se agarra. Verá que literalmente você pega todas as suas lembranças, as arruma de forma ordenada e diz que isso é o que você é. Mas você não é os acontecimentos, você é aquele que os experimentou. Como seria possível se definir pelas coisas que lhe aconteceram? Você já estava consciente da própria existência, antes que elas acontecessem, pois é aquele que está aí dentro, fazendo tudo, vendo tudo e experimentando tudo. Não precisa se apegar às experiências para se construir como pessoa, porque esse é um eu falso. É apenas um conceito de si atrás do qual você se esconde. Há quanto tempo você está se escondendo aí, lutando para manter tudo no lugar? No momento em que algo dá errado no modelo que construiu à sua volta para se proteger, você fica na defensiva e tenta racionalizar para colocar tudo de volta em seu devido lugar. Sua mente não para de lutar até que você processe o acontecimento ou, de algum modo, ser livre dele. Quando isso ocorre, as pessoas sentem que sua própria existência está em jogo e vão lutar com unhas e dentes até recuperarem o controle. Tudo isso porque tentamos construir solidez onde ela não existe, e agora temos que brigar para mantê-la. O problema é que não há saída por esse caminho. Não há paz nem vitória nessa luta. Dizem que não devemos construir nossa casa sobre a areia. Essa é a suprema areia. Na verdade, você construiu sua casa no vazio, e se continuar a se apegar a ela, será preciso se defender incessantemente e para sempre, tentando manter tudo e todos em ordem para conciliar seu modelo conceitual com a realidade. É uma luta constante para mal mantê-la em pé. Levar uma vida espiritual significa não participar dessa luta. Significa que os acontecimentos do momento pertencem ao momento, não a você. Eles não têm nada a ver com você. É necessário parar de se definir em relação a eles e apenas deixar que eles venham e passem. Não permita que deixem impressões em você. Quando mais tarde perceber que ainda está pensando neles, desapegue. Se algo não se encaixa em seu modelo conceitual e você sentir que está lutando e racionalizando para forçá-lo a se encaixar, basta notar o que está fazendo. Perceba que um acontecimento no universo não se encaixa em seu modelo e lhe causa inquietação. Ao fazer isso, você vai descobrir que o simples fato de ter consciência disso desconstrói o seu modelo e, a certa altura, passará a gostar disso, porque não quer mesmo mantê-lo. E isso é bom, porque não estará mais disposto a dedicar energia e construir e solidificar sua fachada. Em vez disso, você realmente vai começar a permitir que as coisas se desestabilizam no seu modelo e ajam como dinamite para demoli-lo, e assim vai poder se libertar.
É isso que significa levar uma vida espiritual. Quando se torna verdadeiramente espiritualizado, você passa a ser muito diferente de todo mundo. Aquilo que todos querem, você não quer. Aquilo que todos resistem, você aceita inteiramente. Você quer que seu modelo se desfaça e honra a experiência quando algo lhe causa inquietação. Por que alguma coisa que alguém diz ou faz o deixa inquieto? Você vive num planeta que gira no meio do absoluto nada. Está na Terra para uma visita de alguns anos e logo irá embora. Para que viver estressado com tudo? Não faça isso. Se algo provoca inquietação, é porque atingiu seu modelo e a parte falsa que você construiu para controlar sua própria definição de realidade. Mas, se esse modelo fosse mesmo a realidade, por que a experiência não se encaixaria nela? Nada que você crie em sua mente poderá ser tomado como realidade. É preciso aprender a estar à vontade com a inquietação psicológica. Se sua mente ficar hiperativa, apenas a observe. Se seu coração começar a apertar, deixe que o que tem que passar simplesmente passe. Tente encontrar a parte em você que é capaz de perceber que sua mente está hiperativa e que seu coração está apertado. Ela é a saída, não seu modelo. O único caminho para a liberdade interior é através daquele que observa. O eu, o ser, o eu simplesmente percebe que a mente e as emoções estão se desenrolando e que nada está lutando para mantê-las no lugar. É claro que será doloroso. A razão pela qual você construiu toda a sua estrutura mental para começo de conversa foi a tentativa de evitar a dor. Se a deixar desmoronar, será preciso lidar com a dor que estava evitando ao construí-la. Você precisa estar disposto a encará-la. Se tivesse se trancado numa fortaleza por medo de sair, seria necessário enfrentar o medo se quisesse alcançar uma existência mais completa. Essa fortaleza não o protegeria, ela o aprisionaria. Para ser livre, para verdadeiramente viver a vida, você tem que sair, tem que desapegar e passar pelo processo de purificação, capaz de libertá-lo da sua psique. E isso é possível simplesmente observando a psique cumprindo o próprio papel. A saída é pela consciência. Pare de definir a mente inquieta como uma experiência negativa. Apenas veja se consegue relaxar por trás dela. Não se pergunte, o que eu faço com isso? Mas, quem sou eu que está percebendo tudo isso? Com o tempo você vai se dar conta de que o centro de onde observa a inquietação não pode ser perturbado. Se parecer o contrário, basta notar quem está percebendo essa inquietação. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar passando. Então, você será capaz de repousar nas profundezas de seu ser enquanto observa a mente e o coração criarem as últimas ondas de turbilhão. Nesse ponto, você entenderá o que significa a transcendência. A consciência transcende seus objetos e está tão separada deles quanto a luz daquilo que ela ilumina. Você é consciente e pode se libertar relaxando por trás disso tudo. Se quiser alcançar paz, alegria e felicidade permanentes, você terá que passar para o outro lado do turbilhão interior. É possível levar uma vida em que as ondas de amor vêm à tona sempre que você quer. Essa é a natureza do seu ser. Você só precisa ir para o outro lado da psique. E isso se faz abandonando a tendência de se apegar. Isso se faz deixando de usar a mente para construir uma falsa ideia de solidez. Basta decidir de uma vez por todas embarcar nessa jornada, desapegando de tudo. Nesse momento, a jornada se torna rápida. Você vai atravessar a sua parte que sempre morreu de medo e verá que ela sempre lutou para manter tudo no lugar. Se deixar de alimentá-la, se apenas continuar desapegando, você vai acabar ficando por trás dessa falsa solidez. Isso não é algo que se faça, é algo que acontece com você. Sua única saída é a testemunha. Basta continuar desapegando e percebendo que tem consciência. Se passar por um período de trevas ou depressão, apenas pergunte: quem tem consciência da escuridão?
É assim que se passa pelos diversos estágios do seu crescimento interior. Basta desapegar e continuar percebendo que você ainda está aí. Quando tiver desapegado da psique escura, da psique luminosa e de tudo mais, você chegará a um ponto em que tudo se abrirá à sua frente. Você está acostumado a perceber as coisas à sua frente, mas então perceberá um universo por trás do assento de sua consciência. Parecia que não havia nada por trás de você, por estar tão concentrado em construir seu modelo com os pensamentos e emoções que passavam à sua frente. Você não havia percebido a vasta expansão do espaço interior. Lá atrás há todo um universo, só que você não está olhando para lá. Se estiver disposto a desapegar, você vai ficar por trás de tudo e um oceano de energia se abrirá. Você ficará repleto de luz, de uma luz que não tem escuridão, com uma paz que ultrapassa toda compreensão. Então você passará por todos os momentos da vida cotidiana com o fluxo dessa força interior a sustentá-lo, alimentá-lo e guiá-lo desde o fundo. Ainda terá pensamentos, emoções e uma autoimagem flutuando no espaço interior, mas serão apenas uma pequena parte do que você experimenta. Você não se identificará com nada além do eu. Quando alcançar esse estado, você nunca mais precisará se preocupar com nada. As forças da criação vão criar a criação, tanto dentro quanto fora de você. Você flutuará em paz, amor e compaixão além de tudo, mas honrando cada momento. Não há necessidade de falsa solidez quando você está em paz com a expansão universal do seu verdadeiro ser.